E nós devemos sim ter alguns cuidados quando cai essa temperatura, principalmente as pessoas que praticam atividade física, exercício físico, e as pessoas que têm patologias. Então, os principais cuidados, aí eu vou citar alguns. Cuidados com as lesões. As pessoas que praticam atividade física precisam ter um pouco mais de cuidado em relação ao aquecimento e alongamento, antes e posterior aos exercícios. Um aquecimento prévio vai evitar muitos tipos de pequenas lesões que podem ser agravadas depois, durante o período. As pessoas que são hipertensas, pressão arterial elevada, faz tratamento. Durante esse período, como os praticantes de exercício físico, nós temos a vasoconstrição. O que é isso? O músculo se contrai mais para que deixe de perder mais energia, ou seja, segurar essa energia. E isso faz com que os vasos sanguíneos são pressionados. Por isso que os hipertensos sofrem um pouco mais, ocorre mais risco de ter problemas de infarto e etc. Outro cuidado, alimentação. Nesse período, nós precisamos de mais energia para manter o corpo aquecido. E aí nós acabamos saindo daquela dieta, aquela dieta equilibrada, vamos dizer assim. Então, acabamos comendo coisas mais calóricas. Então, isso aumenta algumas mudanças na fisiologia do nosso corpo. Glicemia, colesterol, muda o diabetes. Esse é um outro ponto. E isso influencia muito durante o nosso corpo. Cuidado com as atividades sem vestimento. Ah, mas está muito frio, mas eu vou correr com o meu short, só com a minha camiseta cavada. Não. Procure se agasalhar bem, mantenha esse corpo aquecido, principalmente até durante o aquecimento. E quando você se expõe, você vai perder mais energia. Energia essa que você ia usar durante a atividade e a prática que você ia desenvolver. Então, alguns detalhes, cuide mais da higiene dos seus pés, porque vai ficar com o pé mais calçado, um período com mais meia no pé, o pé fica um pouco mais úmido. Então, são detalhes que nós precisamos tomar muito cuidado, Manu. Ô, professor, bom dia para você. A nossa imunidade também sofre com essa queda de temperatura? Muito, Carol, muito. Vou dar um pequeno exemplo. Se você pegar um aço, aquece ele, bem aquecido, até ficar vermelho, aí você coloca ele na água e vai fazendo isso repetidas vezes, esse aço vai se danificar, ele começa a trincar. Então você imagina um aço que é tão forte, imagine o nosso corpo, quente e frio, choque térmico principalmente. As pessoas fazem atividade física dentro de um ambiente que o clima está, por mais que tenha ar-condicionado, 23 graus, que é uma média. Você sai a 15, 12, 11, choque térmico. E muitas vezes está lá com o corpo transpirando. Aí sai sem a camiseta. Choque térmico. O que é isso? Baixa a nossa imunidade. Aí a pessoa já não dorme muito bem, um grau de estresse elevado, não se alimenta muito bem. Vem essa temperatura, o ar, a umidade menor, mais seco, mais poeira, mais bactéria, mais vírus. Então é o prato cheio para as pessoas desenvolver viroses, resfriados, rinites e etc. Então essa maquininha, qualquer oscilação no seu trabalho, no mundo externo, influencia diretamente nessa máquina que funciona com regulador de temperatura, regulador de alimento, hídrico, o encanamento aqui é muito perfeito, então isso tudo precisa de uma temperatura adequada para que isso ocorra. Nosso corpo é 36 graus, cai uma temperatura para 15, olha a diferença de temperatura. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso também, Carol. Excelente. E, professor, tem muita gente que diz, né, que quando cai a temperatura sente mais dores ali, principalmente quem já fez alguma cirurgia. Por que isso acontece? Isso, eu acho que é uma das perguntas que eu mais ouço durante a minha vida profissional. Realmente acontece. Durante esse período frio, a musculatura, como eu disse, ela se contrai mais. As articulações ficam mais próximas. Então, com o passar da idade, onde nós temos mais lesões, com o passar da idade, os idosos principalmente, são nas articulações, na cartilagem. Então, quando a musculatura se contrai mais, essas articulações ficam mais próximas, ou seja, mais justas. E tem a diminuição de líquido sinovial, que é um líquido que lubrifica essa articulação. Isso tudo envolve esse aumento de dor. Agora, as pessoas que fazem cirurgia,
Ah, o tempo mudou, me doeu a cirurgia. Por que que isso acontece? Parece que é uma coisa banal, mas não é. Quando nós temos uma lesão ou uma cirurgia, é como se aquela rodovia que passasse os neurotransmissores, os impulsos elétricos, né, os vasos sanguíneos, é como se aquela rodovia, uma enchente veio e derrubou aquela ponte. Então, interrompe essa ligação. Aquele fluxo de ligação intenso diminuiu. Aí tem a cicatrização, isso volta, mas não com aquela intensidade. Sempre vai ter aquela barreira, ou seja, se passava 10 impulsos de uma vez, estou imaginando uma quantidade para a pessoa entender melhor. 10 impulsos. Após essa lesão, essa cirurgia, vai passar um impulso por minuto, em vez de 10, um. Então vai ficar retido ali um monte. É como um rio que vai acumulando galinho, enchente, até chegar uma hora que ele vai querer empurrar tudo. Então os impulsos elétricos acumulados nessa região da lesão começam a dar essa sensação de dor, porque o impulso quer passar, mas aquilo foi danificado. Então a explicação mais simples que as pessoas possam entender é isso. É porque foi interrompido devido a uma lesão, mas isso acaba ainda fluindo os estímulos sem problema algum. Infelizmente só vai ter essa mudança rápida de temperatura, interfere muito diretamente nessa ligação dos impulsos. Ô, professor, e a gente deve parar de fazer exercício físico durante o frio ou não? Nunca, Carol. Nós podemos sim fazer algumas adaptações. Por exemplo, fazer um alongamento e um aquecimento prévio mais longo, mais brando, e aumentando isso gradativamente até chegar no ápice da atividade física. Mas nunca se deve parar. Ou seja, quanto mais você no sofá, mais risco você tem. Porque no frio nós vamos comer mais, muito mais, porque nós estamos precisando de mais energia, mais lenha na nossa fogueira para manter o corpo aquecido. Então, se você come mais e não queima, você vai começar esse encanamento, vai passar mais gordura, mais óleo, mais açúcar. Então, deve se manter sim as atividades. Pode ser que diminua a intensidade e diminua o ritmo durante a semana. E todo dia, faça 3 vezes. Evite os horários mais frios, mas continue fazendo e se agasalhando bem, sem excesso, sem muito pouco, que você pode continuar fazendo todas as atividades possíveis. E, professor, como que a gente deve planejar essa rotina de treino? A gente tem uns horários que são melhores, por exemplo, durante esse período de baixa temperatura? Olha, nem sempre todos têm o horário que se deseja. Alguns trabalham mais de manhã, tem que treinar à tarde, outros no meio do dia. Então, isso aí não vai mudar muito. Cada um tem que se adaptar um pouco de acordo com a disponibilidade do seu horário. O segredo, se agasalhar um pouco mais, independente do horário que você vai fazer. Se é mais no meio do dia, coloca um pouco menos de agasalho. Use um tênis confortável, roupas confortáveis, que o corpo consiga respirar. Não usar roupas plásticas, que você bloqueia assim o frio, mas também você bloqueia de transpirar e ser resfriado o seu corpo. Ele precisa ser resfriado, porque ele aquece. Atividades sempre bem planejadas inclui o quê? Um bom alongamento. Não é aquele alongamento de 5 segundos. Eu alonguei, fiz um movimento. Não, um alongamento precisa sim ter em torno de 30 segundos cada grupo muscular. Então separe aí 20 minutos para você fazer um bom aquecimento, faça um alongamento. E ao término das suas atividades, a mesma coisa. Vá diminuindo isso gradativamente, alongue bastante, que o risco de lesões cada vez fica menor, independente do frio ou do calor, isso é sempre bem-vindo.